O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Junior Heng. Ele é policial civil no estado de Santa Catarina, onde trabalha com investigação criminal. Também já foi policial penal, tendo grande experiência em cadeia. Tem muita história massa pra contar, você não pode perder. Então serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com a Polícia. Hoje eu vou conversar com meu ex-colega de Polícia Civil, o agente Junior Heng. Mas antes da gente trocar essa ideia, você que está estudando para concurso policial, você sabe que você precisa responder questões e fazer simulados para testar o seu conhecimento, para ver se você está bem mesmo para chegar no dia da prova e fazer a prova bem feita e conseguir a sua aprovação. A resolução de questões, se você não sabe, é importantíssima, porque como você vai chegar no dia da prova e responder 80, 100, 120 questões em 4, 5 horas e você nunca fez isso antes? Você nunca testou se você consegue responder, por exemplo, 100 questões em 4, 5 horas? Você já testou isso alguma vez? Então é importantíssimo que você realize um simulado para conseguir ver como que está o seu poder de resolução de questões. E o Projeto Caveira, nosso patrocinador do canal, é o melhor site, melhor plataforma de simulados para concursos policiais. Então você vai na descrição do vídeo, tem o link do Projeto Caveira e tem o cupom de desconto CAFÉ. Você tem R$130 de desconto se você usar o cupom de desconto CAFÉ no Caveira Pass, que aí é ilimitado. Você consegue simulados de todos os concursos policiais do país, beleza? Então vai lá na descrição do vídeo, nosso parceiro Projeto Caveira. Valeu demais. Agora vamos conversar aqui com o Junior Heng. Fala, meu querido, seja bem-vindo aqui ao Café com a Polícia, cara. Obrigado pela presença. Valeu, irmão. Eu que agradeço aí, parabéns pelo canal. Um prazer estar aqui conversando com a galera aí que curte atividade policial e o mundo dos concursos. Show de bola. Para o pessoal te conhecer um pouco mais, se apresenta aí. Quanto tempo você está na carreira da Polícia Civil? Qual o teu cargo? Bom, eu estou na Polícia Civil há 3 anos, quase 3 anos agora. Sou do concurso 2017, da Cadepol de 2021. Sou agente de polícia. Antes da atividade na Polícia Civil, eu fui agente penitenciário por 5 anos. Trabalhei em Blumenau. E antes disso, eu fui oficial temporário do Exército por 8 anos. Trabalhei em Joinville e Blumenau. Então já são aí quase 20 anos aí na área da segurança. Você está há quantos anos, cara? Eu vou fazer 40 agora em março. Uhum. Ah, 40. Desde cedo nessa área. Por que você quis essa área, cara? Então, a minha história começou no Exército, né? Eu fui me alistar, não era voluntário para servir. Lá nessas fases de alistamento ali, eu descobri que eu poderia servir como aluno do NPUR, fazer um curso de formação de oficial temporário. Vi que ia ser tranquilo, eu ia estudar de manhã, ia poder continuar a faculdade, fazer direito na época. E o salário era bom, era mais do que eu ganhava no meu atual emprego. E aí, na última hora, decidi ser voluntário e servir. Quando eu comecei a servir como aluno, me identifiquei, assim, já no início conheci alguns colegas que eram oficiais temporários, eram conhecidos até meus, e vi que ali tinha uma possibilidade de eu mudar de vida rapidamente, deixar de ser fudido, conseguir uma grana, conseguir a independência, né, que todo jovem aí sonha, né? Quer ter seu carrinho. Quer ter seu carro, quer morar sozinho. Morar sozinho para poder levar as meninas. Parar de pedir dinheiro, poder se... E aí, ali eu vi minha chance. E aí o colega falou, cara, você tem que se dedicar a estudar, dar o teu gás. É um curso de formação bem completo, porque envolve parte física, parte teórica, parte comportamental, né? Então você é avaliado em tudo. E aí, nesse ano de formação, então eu consegui ficar em primeiro lugar no curso. E fui convocado para servir como tenente temporário no ano seguinte. Aí seu salário já passa de R$300 para R$2.100. Imagina aí um jovem de 19 anos que ganhava R$330. 2005, o salário mínimo era em torno de 200 e pouco. Então imagina, você com 20 anos ganhando 10 salários mínimos. Cara, era bom aquela época. Foi piorando com o tempo, acho, esse negócio. Hoje ainda é assim, né? Hoje eu tô por fora aí dos salários, mas um segundo tenente aí deve estar ganhando na faixa de uns 7 mil. Por aí. Tranquilo. Maneiro. Então, ali que tudo começou. E aí, nessa carreira como tenente, né? Você tem o seu pelotão, você dá instrução, você se envolve na atividade operacional, parte de tiro. Comecei a gostar e me identificar bastante. E aí, nesse momento, eu percebi que era a área da segurança mesmo que eu queria. Só que naquela época eu não tinha visão de concurso, eu achava que não era para mim, que eu não tinha capacidade para estudar, que não era o meu perfil. Eu sempre fui um aluno que tive facilidade na escola, mas nunca fui de estudar muito. Então, assim, eu não me dedicava muito à escola, mas também não passava perrengue.
E eu tinha essa dificuldade, nunca fui de ler muito, coisas que hoje eu vejo que eram ruins. E aí eu meio que me identifiquei assim que a hora que eu saísse da carreira militar, eu iria para a iniciativa privada. Eu sempre tive uma veia empreendedora também. E aí foi o que aconteceu. Quando eu saí do Exército, em 2010, eu montei uma escola de segurança, né, uma escola de formação de vigilantes, com mais 2 colegas, e aí a gente começou a atividade na iniciativa privada, aí ligada à área da segurança privada. Parte de vigilante, enfim, montou a tua escola, virou empreendedor, mas ainda continuou Sim. Tentando outros concursos, tanto que você falou que entrou para agente penitenciário. A história foi mais ou menos assim, eu estava nessa escola, acabei, depois de uns 2, 3 anos, não estava feliz, né? Mais ou menos como você falou ali, não, né? Quando saiu da polícia foi uma decisão difícil, porque você não se identificava mais com aquele trabalho, alguma coisa não te fazia feliz. A mesma coisa aconteceu comigo. Na época da escola, era assim, eu não me via mais feliz depois de 2 anos naquele negócio. Surgiu a oportunidade de vender minha parte e sair, então eu fiz isso. E aí, depois disso, algumas coisas começaram a dar errado. Montei alguns negócios que não deram certo, quebrei aquele negócio todo. Vida de empresário não é aquelas mil maravilhas como as pessoas muitas vezes pensam, né? E aí, quando eu me vi fudido, precisava de grana de novo, tinha que me reencontrar, foi na área da segurança que eu encontrei isso. Na época eu estava em Blumenau, então eu quebrei meu negócio, me separei na época, eu estava 9 anos casado, me divorciei. Fiquei com a guarda dos meus filhos, a mãe deles mora na Austrália hoje. Caraca. Então os moleques já eram pequenininhos, né? O mais velho foi 2015, o mais velho tinha 10 anos e o mais novo tinha 4, né? 3 para 4 anos. Então os dois bem novos, e aí eu me vi nessa fase difícil, então tinha que me virar, conseguir... Mas separou e já ficou com eles? Na verdade no início a gente ficou 1 ano mais ou menos ali em guarda compartilhada, né? E aí depois de 1 ano do divórcio ali, que foi em torno de 2016 mais ou menos, ela foi para a Austrália. E aí fiquei com eles, ela até cogitou levá-los, mas eu sempre fui bem apegado a eles, assim, não tinha como... Vai ficar longe da família toda, né? Ia ser muito complicado. E aí nesse momento surgiu a oportunidade de um processo seletivo para ser agente penitenciário, temporário. Então hoje ainda existe, os últimos que estão aí estão em fim de contrato, mas na época o agente penitenciário ele tinha o mesmo salário, a mesma função, a mesma escala de trabalho do efetivo. Então era um bom salário na época, uma escala boa. E eu consegui ingressar aí no processo seletivo e fui trabalhar como agente penitenciário em Blumenau. Você faz o curso de formação de 3 meses ali, aprende a trabalhar e vai trabalhar na cadeia. Na época eu trabalhava na penitenciária de Blumenau, uma penitenciária nova, né? E assim, é bom a gente fazer um parênteses que o sistema prisional de Santa Catarina é uma referência nacional. Então é um sistema prisional que oferece boas qualidades, assim, não só pro preso, mas também para quem trabalha lá. E aí nesse momento que eu comecei a trabalhar lá, eu vi que realmente era aquilo que eu queria, comecei a gostar bastante da atividade e vi que, para eu seguir adiante, eu precisava fazer um concurso. E aí naquele momento surgiu aí, né, eu falei, eu acho que eu posso rever esse preconceito que eu criei de que eu não posso estudar, não posso passar em concurso, eu acho que dá para eu tentar. E aí começaram algumas tentativas ali frustradas, né? Um concurso sem estudar, que foi o DEASE, tomei pau. O outro concurso estudando bem meia boca, fiquei por uma questão, que foi SUSEP no Rio Grande do Sul. E aí depois abriu o concurso da Polícia Civil, que daí era o que eu queria, né? Era o meu farol, assim, era o que eu me identificava mais. Tinha vários amigos na Polícia Civil, a gente treinava junto, fazia curso junto. E, eu olhava o trampo dos caras e falava, cara, é isso que eu quero fazer. Trabalhar na cadeia não é fácil, né? E ao mesmo tempo é uma atividade que entra numa rotina que às vezes você cansa, né? Porque é um negócio muito braçal, é a mesma coisa praticamente todo plantão, e na Polícia Civil a gente já não tem isso, a gente já tem uma atividade mais diversificada, você consegue mudar de áreas, né, quando você precisa. Então eu via ali, eu falei, cara, eu quero acordar o vagabundo 6 da manhã com a arma na cara, eu quero investigar, eu quero... Não quer acordar para dar café da manhã, né? Tu quer acordar para... Café com polícia. Cara, eu queria isso aí. Aí, de fato, quando eu entrei de fato na Polícia Civil, eu falei, cara, é aqui que eu tô, que eu queria estar, é aqui mesmo, é o que eu gosto. Hoje eu sou suspeito para falar assim, porque eu de fato mesmo só falo bem da Polícia Civil porque eu me encontrei aqui. Sou muito feliz na minha atividade, no meu trabalho. E, cara, só tenho, lógico, problemas toda a instituição tem. E, sim, não é reclamando que a gente vai resolver nada. Então a gente tem que tomar atitudes e no que tiver ao nosso alcance fazer. E se não tiver contente, vazar. E é isso aí, cara. Tem que
Como é que você fez a tua rotina de estudo para conseguir ser aprovado nesse concurso? Porque foi um concurso muito concorrido e teve reajuste de carreira, enfim, eu lembro que esse último concurso foi bastante gente, foi bem complicado. Como é que foi a tua rotina de estudo? Você estava com empresa na época? Sim, vamos lá. Na época que eu comecei a estudar, até é legal falar isso pra galera, porque muita gente acha que só passa no concurso quem é muito inteligente ou quem tem todo o tempo do mundo para estudar, não precisa fazer mais nada. Muito pelo contrário, a gente tem vários casos aí de sucesso de mães solteiras que estudavam cuidando dos filhos, de gente que tinha 2, 3 empregos. Então, a primeira coisa para passar no concurso, assim, que eu vejo é querer muito. Então, isso eu já tinha. Eu queria muito a Polícia Civil. Então, aquele farol ali estava muito claro para mim. Como eu nunca tinha feito concurso, eu tinha feito ali o do DEASE sem estudar nada, tomei pau. Foi um teste, né? Falei, vai que eu vou lá e passo, né? Não tinha estudado nada. Tirei 3,5 na prova, tipo, uma vergonha, assim. Horrível. Mas, eu não sabia o que era. Eu falei, vai que eu sou inteligente, chega lá na hora eu acerto tudo, né? Aí que eu desenrolo. Tomei pau. Então, assim, foi bom também essa porrada pra eu, né, ter um choque de realidade. Quando eu fui estudar pro SUSEP, eu estudava muito errado. Então, eu estudava, por exemplo, com material antigo, eu estudava sem um local adequado, eu não anotava, eu não fazia questão. Eu, no meio da videoaula, abri uma cerveja, né? Como se... Não vai dar certo, não tinha como dar certo, né? A gente foi para Porto Alegre fazer a prova. Uma galera foi fazer a prova, que trabalhava junto comigo. A prova era à tarde, no domingo. Sábado a galera foi fazer o quê? Night, né? Foi pra Porto Alegre, né? Uhum. E aí, imagina, antes de um concurso você vai pra balada, nada, tudo errado, não tinha como dar certo. E aí fiquei por uma questão, mas uma questão. Entrei com recurso, joguei R$1.000 fora, porque não deu certo meu recurso. E aí você fala, puta, cara, não era pra ser, não é possível. E aí, quando abriu da Civil, eu falei, não, agora eu vou fazer certo. Agora é o que eu quero, eu vou me dedicar. Na época, eu fazia plantão 24/72 no DEAP. Eu dava aula numa escola de segurança lá em Blumenau e eu fazia bico, né? Então eu tinha que ter essa rotina para poder bancar e ficava com os meus filhos, né? Na época a gente ainda tinha guarda compartilhada, mas eu ficava assim 2 dias por semana e finais de semana alternados com eles. Então foi nessa pegada aí. Isso foi em dezembro de 2017. Ou não, minto, acho que eu já estava com eles já nessa época, se eu não me engano. Então era uma rotina bem pesada. E aí eu comecei a me organizar nos estudos. Então, coisas que hoje eu sei que é a técnica, que a ciência diz isso, eu fiz na cagada. Eu fiz na sorte, porque... Foi tentativa e erro. Foi tentativa e erro, foi empírico o negócio. E aí hoje, eu vejo, e é o que a gente passa para os nossos alunos hoje, que, é o que funciona e é a ciência, né? Então, por exemplo, eu comecei a estudar com material de qualidade. Eu tinha dificuldade em estudar em casa, então eu precisei procurar um curso presencial, lá em Blumenau na época. Na verdade, nem era um presencial, era uma teleconferência lá. Eu ficava numa salinha lá com uma TV lá e assistia aula. Como eu tinha os 3 dias de folga do plantão, quando eu ia para aula, eu assistia aula de manhã, e aí à tarde eu voltava e já assistia aula do outro dia. Então eu comecei a ganhar tempo e adiantar o curso, né? E aí eu comecei a entrar num ritmo de estudo, tipo, eu saía de casa para estudar, aí eu já almoçava fora ali perto para não ir para casa, para não desistir, para não, né? E nos dias de plantão eu estudava, assistia videoaula no plantão, no quarto de hora, na madrugada lá assistia. Comecei a entrar num ritmo que eu mesmo comecei a falar assim, opa, tá tomando corpo o negócio. Pegou um flow aqui. Comecei a bater o edital todo, todas as videoaulas, terminei aquele curso, comprei um curso online. Quando eu comprei esse curso online, aí eu já tinha uma noção legal, eu tinha um canto de estudo na minha casa legal. Eu tinha... Isso era 2017. Isso era 2017, Então eu tinha uma estrutura assim, tipo assim, comecei a entrar num ritmo de estudo legal, e é o que eu falo também pra galera que não é quantidade, é qualidade, né? Então eu comecei a estudar direito, sem nada tirando minha atenção, anotando, eu tinha um caderno onde eu anotava tudo, tinha um controle dos conteúdos que eu tinha batido, fazia revisão e fazia muita questão, que é fundamental, né? Até o Cauã estava falando aqui, não tem como você se preparar para um concurso hoje sem fazer muita questão. Isso talvez seja um ponto de convergência entre todos os cursinhos, todos os professores. Não há quem diga que fazer questão não é algo muito bom para se preparar para um concurso. Então, nessa época ali, eu gravava áudio lendo o meu caderno, porque como eu viajava para Joinville muitas vezes, ia treinar, eu gravava no celular, era um iPod na época, eu lendo o meu caderno, escutava na academia, escutava no carro indo para casa. Então fiz muita questão do que concursos na época, eu lembro, direto, todo lugar que eu ia fazendo questão. E eu cheguei assim no dia da prova, tipo,
aquela preparação de atleta olímpico, assim. Você chega na última semana daquela lapidada e vai. Acho que deu certinho, foi perfeito. Sábado, prova para escrivão, tomei pau. Né, arquivologia, fui pro barro e prova longa, não fiz uma prova legal, não deu certo. E no domingo foi pra gente e aí deu tudo certo. Eu não entrei para escrivão, eu entrei pra gente, que era também melhor, o que eu queria. E deu tudo certo, graças a Deus. O TAF também foi de boa. Mas assim, é uma rotina de preparação assim, que quando eu olhei, eu falei, pô, não acredito que eu fiz isso. Quanto tempo você ficou nessa pegada? Foram 3 meses, 2 meses e meio, mais ou menos. Então até foi pouco tempo, né? Eu falo pra galera assim que, quanto tempo tem que estudar para passar num concurso? É muito difícil dizer porque depende muito da tua base. Tem gente que fica 2 anos estudando as coxas. Estuda errado. Eu tô estudando tantas horas por dia. Eu lembro lá na penitenciária, o pessoal botava a apostila debaixo do braço aqui assim, ficava andando com a apostila para lá e para cá, como se aquilo fosse... Você pegar, né, o conhecimento fosse entrar, né? Pô, não é assim, estudar errado não adianta, nem estuda. Então descansa e deixa para estudar 2 horas direito que o negócio vai dar certo. Mas eu tive uma base boa também, eu sempre estudei em escola boa, né? Meus pais sempre deram tiveram essa oportunidade e isso me ajudou, porque assim, tipo, língua portuguesa, por exemplo, das 25 questões que caiu lá, eu acertei 23. Então, pô, uma coisa que... E eu também peguei da base. Eu lembro que eu assisti 60 videoaulas de língua portuguesa. Peguei lá da primeira aula, fiz muita questão, mas lógico, eu tenho consciência que eu tive uma boa base. Então, às vezes, pô, quem não teve um segundo grau ali, um ensino médio forte, ou não se dedicou, porque às vezes o cara estudou numa escola boa, mas o cara não estudava. E essas pessoas vão ter mais dificuldade, vão ter um tempo talvez um pouco maior. Mas é uma questão de cada um, assim, não tem como dizer hoje 2, 3, 6 meses, 2 anos. É muito da qualidade do material, do teu histórico, né, e do teu empenho. E do empenho. Eu digo quando você entra num flow no teu estudo, cara, as coisas vão andando. Às vezes você 3 meses nessa pegada, um flow é melhor do que 1 ano você nas coisas. Porque tem gente que estuda um dia, no outro não estuda. Você tem que montar aquela rotina. Todo dia, esse horário, e você tem um tempo livre, que nem tu chegou naquilo que tu estava respirando o concurso. Para passar tem que respirar. Você tá no teu tempo livre no carro, ouvindo um negócio. Você tá na academia ouvindo um negócio. Na minha época eu trabalhava, quando não tinha cliente para atender, caderninho de questão, uma atrás da outra. Então eu tava respirando a parada. Quando eu podia, eu tava olhando minhas anotações. Videogame que eu tinha na época, eu vendi. Distrações. É isso aí. Série, assistir série. Concurseiro que assiste série não vai passar em concurso. Não vai nunca. É assim, tudo que toma tempo, né? Eu falo, o Wendel Carvalho tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, nada supera a rotina, né, véio? Quando você encaixa aquilo ali, e assim, você entra num ritmo que você se sente incomodado de não estar fazendo aquilo. Você fala assim, cara, hoje eu não fiz isso, eu preciso fazer. Era para acordar a tal hora e eu não acordei, e isso te incomoda ao ponto que no outro dia você vai acordar no horário. E tem muito isso na questão dos estudos, né? Você ter uma rotina, você conseguir encaixar aquilo, as coisas começam a fluir de um jeito que quando você olha para trás você fala, pô, não tô acreditando que eu fiz tudo isso, cara. Sim, mas aí vamos mais para frente, você acabou passando ali, você não ficou nas primeiras colocações, né? Não. Bom, esse concurso, como você falou, foi muito concorrido. Acho que foram 29 mil inscritos para 200 vagas, pra gente. Eu lembro que na primeira classificação que saiu, eu fiquei em 870 e chamava 1.900 para o TAF. Então eu fiquei na metade ali, né? Um pouco abaixo. Com as outras fases ali, alguns foram caindo, eu terminei em 350. Eram 200 vagas, eu fiquei em 350. Como esse concurso demorou para chamar, para nomear, o governador foi nomeando aos poucos e tal, muita gente acabou saindo, passando em outros concursos, enfim. E eu acabei entrando nas vagas. Então eu acabei, no final das contas, lá eu fui para a Cadepol em 190, alguma coisa, talvez. Então, 2021 foi a minha Cadepol e a outra que teve foi em 2019. 2021 tinha tido uma turma antes também, a minha foi logo depois. Então, assim, foi um concurso que demorou bastante. Então eu fiquei no final das vagas. Ficou fazendo? Eu estava no sistema prisional ainda, então eu era agente penitenciário, vinculado ao Estado, fiquei até o último dia. Quando saiu a nomeação da Polícia Civil... Mas não era policial penal? Era agente penitenciário. Na época ainda não existia a Polícia Penal. Depois que houve, acho que foi em 2019, né, que houve a alteração. Então os efetivos foram... Salarialmente não estava melhor? Como?
O questão salário do salário da- não estava melhor? Então, Onde tu tava? logo depois, o salário já ficou equiparado, né? Hoje, nível 1 a 8 igual, o salário de 6 a 16 Sim. igual. É que lá a promoção era muito mais rápido antes. Né? É que isso, exatamente. A Polícia Civil travava as promoções e lá não, lá já era automática. E lá tem a questão do plantão extra, né? Que você faz um plantão extra e ganha mais, então dá pra você ganhar lá uns 1.000 e pouco a mais fazendo plantão extra. E as horas extras que você recebe também, 40 horas extras. Então dá um pouco mais, dá. Só que se você quiser ganhar isso, você tem que trabalhar mais também. Sim. Então, assim, a melhor coisa do sistema prisional, qual é? Os 3 dias de folga. Se você vai fazer plantão extra, você já perde um dia de folga. E o plantão extra é trabalhado. É 12 horas na cadeia, durante o dia, fazendo movimentação do preso o dia inteiro. Então, você já sai de um plantão de 24 e faz o extra junto, você sai arrebentado, você vai dormir, no outro dia você ainda está cansado. Então, você já perde aquele grande benefício dos 3 dias de folga. Então, dá para ganhar um pouquinho mais? Dá. Mas, assim, eu, sinceramente, não vejo... E essa questão de plano de carreira, eu acho muito difícil tomar uma decisão com base nisso, sabe? Porque a gente vê que, assim, as coisas mudam. Hoje tá melhor, daqui a pouco muda um e o outro fica melhor. Aí, pô, se você pautar a sua decisão no plano de carreira, no salário, eu acho muito temerário. A vida Porque é às muito vezes você curta, vai... cara. Você tem que estar feliz onde você tá. Exatamente, é o que eu falo assim, cara. Podia pagar o dobro, talvez, como policial penal. Eu ia pra civil. Porque assim, o dobro é um pouco pesado, mas, Forte, né, mas podia, cara, assim, é que é uma decisão muito cabreira, porque assim, O triplo ele já balança. daí já pesa. mas o foda é assim, ó, pô, você vai fazer aquilo pro resto da vida, cara, é o teu trampo até, tipo, eu não penso em mudar. Então, pô, vou trabalhar como policial penal, que é uma baita profissão, um baita salário, tem uma atividade legal, dá pra fazer muita coisa legal também. Ou vou trabalhar na Polícia Civil, que é o meu sonho, que é o que eu quero, que é o que eu gosto, que é a atividade. Então, assim, essas pequenas coisas elas podem mudar com o passar dos anos. Plano de carreira, salário e tal. Agora, a atividade não vai mudar. Então, você tem que escolher baseado no que você vai ser mais feliz, no que você quer. Eu acho que é mais prudente. Tá, e tu pegou, entrou, foi pra academia de polícia. Como é que foi? Você já tinha um contato com arma de fogo já há bastante tempo, então acho que até o teu comportamento de folga você já tinha os cuidados, né? Sim. Porque o sistema prisional não é fácil Sim. lidar, né? Você lida com presos todo dia. Mas como é que foi pra ti a academia de polícia civil? Cara, a Cadepol foi assim, eu falo pra todo mundo que foi uma... Assim, eu me senti muito bem lá, né? Porque você está recebendo para estudar. Eu gosto muito, sempre gostei muito de fazer curso, de estudar e tal, de me aperfeiçoar. Então lá eu tinha isso, eu estava tendo aula com os melhores autores de livro, cara que eu admirava, assim, que eu já conhecia de fora. Pô, ter aula com essa galera, um curso de formação que hoje é maneiro pra caramba, 8 meses, você sai com uma pós-graduação, pô, um curso bem organizado, 1.000 disparos. Pô, tem policial aí no Brasil que sai formado com 150 disparos. A gente teve 1.000 disparos na Cadepol. Eu tive 400. Já melhorou, Já hein? melhorou, tá vendo? Então, assim, é um negócio, pô, estão investindo em vocês, estão investindo em melhorar, em ter uma qualidade maior. Então, eu me sentia muito bem lá. Pô, ganhava pra estudar, então eu falava pra minha esposa assim, falei, pô, eu tô no paraíso, porque, pô, ficar aqui, lógico, fica longe da família, eu voltava todo final de semana. Mas eu tive facilidade na Cadepol, principalmente nas aulas operacionais, porque eu já atirava, já era instrutor de tiro. Já muita coisa do que eu vi lá, assim, eu já tinha uma noção, embora eu tive um aperfeiçoamento muito grande lá, assim, muito conhecimento bom, muitos professores bons, mas foi bem tranquilo para mim. Nessa parte, eu tive uma particularidade que eu me machuquei no início da Cadepol. Eu rompi o ligamento do joelho e fiz a Cadepol toda com o ligamento rompido. Jogando bola ou foi na Cadepol Foi mesmo? descendo um degrau, cara. Assim, eu já tinha um histórico de problema no joelho, eu já fiz 3 cirurgias de ligamento. E eu lesionei pela segunda vez o joelho esquerdo numa besteira na primeira semana de Cadepol, assim, descendo um degrau e tal. E aí, pô, foi difícil porque eu tive que tomar a decisão de continuar. Se eu fosse operar naquele momento, eu ia ter que adiar a Cadepol, sei lá o que eu ia ter que fazer. Comprei uma joelheira e fui fazendo tudo do jeito que dava. O pessoal entendeu, assim, bem, algumas coisas ali eu fiquei um pouco limitado a fazer, mas consegui fazer todos os testes, todas as aulas, tudo igual, corrida, as aulas de educação física, defesa pessoal, consegui fazer tudo. E aí depois que eu me formei eu fiz a cirurgia, mas a única questão que pesou um pouco mais para mim assim na Cadepol foi essa questão física, mas de resto, pô, foi um paraíso, assim, muito bom ter aula, estudar. Fica um pouco cansativo, é verdade. Porque é segunda, sexta até à tarde, né, cara? Alguns dias com aula à noite, né? No início principalmente, mas segunda, sexta, de manhã e de tarde, diretão. Mas final de semana não ia pra casa também? Todo final de semana ia pra casa. Tu é de Joinville mesmo? Sou de Joinville. Então eu morei já em Blumenau, mas eu sou de Joinville, minha família é daqui.
E eu tenho minhas outras atividades aqui como instrutor, enfim. E a minha esposa é concursada aqui em Joinville. Municipal também não? Não, ela é professora. E aí isso pesou bastante, porque impossibilita ir para outro lugar, né? Então, pô, eu fui para, né, eu saí da Cadepol, como eu estava na rabeira da turma, eu tive que ir para Caçador, né? Tinha 3 grandes opções de escolha de vaga, né? Caçador, Lebon Regis e Santa Cecília. Nossa. E aí, né, tá no inferno, braço Sempre capeta. sobra Caçador Lebon. Cara, incrível, velho. E aí eu fui para Caçador, bicho. Putz, cheguei em Caçador, foi difícil porque eu já tava no ritmo de viagem Floripa, Joinville direto. Quando eu fui pra lá, né, bateu aquele desespero, né, nela, principalmente porque ela me ajudou muito nesse ano de Acadepol, que ela ficou com os meus filhos, né? Então, como os meus filhos moram comigo, ela ficou tocando ali a casa e as crianças, a gente sabe que dá trabalho, escola, essas coisas todas, né? E aí, pô, foi muito parceira e eu tinha muita vontade de vir pra Joinville, né? Tentei de todas as formas, acabei não conseguindo. Fui pra Caçador. Quando cheguei em Caçador, eu falei, cara, vou ter que começar a ir e voltar. Eu ia na segunda de manhã e voltava na sexta. Só que a gente tá falando de 5, 6 horas de viagem, né? Então ficou bem pesado. Daí no início eu fiquei num hotel, um mês lá, depois fiquei na delegacia. Minha sorte que eu tive chefes bem legais lá, assim, foram bem parceiros. Falei para eles, ó, vocês não vão se incomodar comigo aqui, vou trabalhar certinho, mas eu penso em sair, não vou nem alugar nada aqui, não posso ficar muito tempo aqui por várias razões, mas vou fazer o meu trabalho e é isso. E aí surgiu uma possibilidade de uma permuta. Eu estava na Cadepol fazendo um curso e aí o delegado regional lá me ligou, perguntou se eu queria ir para Jaraguá, que tinha um cara de Jaraguá que tinha saído de Caçador e não gostou e queria voltar. Aí o cara queria voltar para Caçador. Aí voltou. Eu falei que foi minha sorte, cara. Oh, e aí eu falei, deve ter mulher lá em Caçador. Era família, rolo de família e tal. Né? Aí eu falei, agora, onde é que eu assino? Tô indo. Daí deu certo, fui pra Jaraguá. Aí fiquei no plantão em Jaraguá, uma baita cidade, lugar pra morar, pra trabalhar, bom demais. Tava no plantão, o que facilitou também, porque eu ia e voltava. E aí consegui uma permuta pra primeira DP em Joinville, no setor de investigação, que era o que eu queria. Pô, bairro perto aí da escola do meu filho, caminho, rotina de novo, expediente. Daí eu cheguei em casa, faz 1 ano que eu tô em Joinville. Então, assim, nada como estar em casa. Em Caçador, você entrou lá para investigação, para plantão, como é que foi? Investigação, o Oestão é meio o velho oeste, tudo, né? Eu entrei para investigação, né? Fui designado lá pro setor de investigação. Lembra o primeiro caso que tu pegou lá, cara? Lembro, cara. Foi assim, aí tudo é novidade, né? Porque aí a gente chegou final do ano, a gente chegou dezembrão. Então, dezembro a galera já tá se ajeitando, né? Veraneio, férias e tal. Então, a delegacia dá uma parada. E aí, falou assim, ó, os novatos que chegaram, 7 novatos, vão abraçar o plantão. Então, plantão e expediente. Não é assim, plantão, é plantão e expediente. Então, eu fiz hora pra cacete lá no... Eu fiquei 3 meses lá, eu saí com 100 e poucas horas de banco, acho. Tanto que eu trabalhava. Mas beleza, então o plantão sempre dava uma treta. Eu lembro que deu 2 locais de crime, assim, que foram os meus primeiros locais de crime lá, que foi bem legal, assim, que eu aprendi bastante e tal. Você sai um pouco daquela rotina da Cadepol e vê na prática, né? Então o local de crime foi legal. Investigação não deu pra fazer muita coisa nesse tempo, porque não tinha tempo e nem gente, porque você tava virando no plantão direto. E aí rolou um flagrante lá, que foi minha primeira cana lá, que foi um flagrante de receptação qualificada. Uns motores agrícolas lá que os caras estavam vendendo, a gente conseguiu coisa de dar o atraque, bem Westão, dar o atraque nos caras lá, daí, meu Deus, eu não sabia, tal, aí leva em cana, tal. Foi a primeira prisão, assim, que foi legal, os locais de crime, mas assim, graças a Deus passou bem rápido meu período no Oeste. Ficou quanto tempo ali? 3 meses. Ah, foi 3 meses. 3 então, meses, graças a Deus, cara. Começar e finalizar uma investigação. Aí Jaraguá foi plantão, também de boa, deu alguns locais de crime também, porque lá o plantão faz local de crime junto. Como é que é a vagabundagem em Jaraguá, cara? Cara, Jaraguá acho que é a Suíça brasileira, bicho. Os presos lá não folgam? Cara, é bem tranquilo, assim. Hoje, vendo a realidade de Joinville, eu já conhecia a realidade do sistema prisional, Blumenau e tal. Hoje, a realidade de Joinville, Jaraguá é bem tranquilo. Os crimes mais, tipo assim, os criminosos mais cabreiros, assim, tráfico, furto, roubo, muitas vezes vêm de Joinville, são de Joinville, Joinville abastece o tráfico lá. E, cara, assim, o plantão que eu tive, assim, de PM conduzindo flagrantes e tal, bem, assim, de se folgar, de ter enfrentamento, bem tranquilo, assim, sabe? Bem de boa mesmo, né? Jaraguá é um lugar para quem quer ficar tranquilo, assim, trabalhar bem sossegado, criar bem os seus filhos, morar bem, é um lugar perfeito. É bom demais. Escola pública lá deve ser melhor que muita escola particular por aí. Uma vez eu me cocei para ir para Jaraguá, cara. Tinha uma vaga lá,
Acabei por, sei lá, acomodado já na cidade, em Sim. São Francisco do Sul, não acabei não indo, Sim. mas era uma possibilidade. Aí você veio aqui para a primeira delegacia, veio para Joinville, e aqui em Joinville, é uma cidade grande para quem não conhece, tem as delegacias especializadas, então delegacia de homicídios, tem já de entorpecentes e de furtos e roubos. E sobra para as delegacias de área investigar aqueles crimes mais, como é que é? Próximos do povo mesmo ali, do Sim. bairro. O que tu pega de crime para investigar aqui, cara? Tá, vamos lá. Assim, O que mais tem? vamos lá. Assim, as delegacias de área em Joinville, né? São 6 delegacias de área, então Joinville é muito grande. Então, por exemplo, na nossa área são 8 bairros, dá mais ou menos 100 mil habitantes os bairros que a gente atende. E aí, como tu falou, tráfico agora dividiu de novo para as delegacias de área, mas eventualmente grandes tráficos, homicídio, crimes contra a mulher, roubo a banco, furto em banco, vão para as delegacias especializadas. Sobra muito estelionato, que hoje, inclusive, vai ser criada agora uma delegacia de estelionato em Joinville, porque a demanda é muito alta. Então, muitos BOs de estelionato para se investigar, muitos furtos, furto de veículo, furto de moto, furto de bicicleta, muita coisa. E alguns estelionatos um pouco maiores, assim, que, né, tem um volume, não é aquele estelionato chinelão, assim, né, golpezinho de Pix, algumas coisas maiores que acabam acontecendo. Aí ameaça, coisas assim. O fato é assim, é uma quantidade muito grande de BO para uma região grande e você não tem efetivo policial para investigar tudo isso. Então, se você, por exemplo, é impossível atender tudo. Então, na hora que os delegados despacham, eles já sabem. Tipo assim, ó, Filtrar, né? é impossível. Nós somos em 2 investigadores. Agora vamos para, né, tem um que faz BO e investigação junto e 2 na equipe de investigação. Como é que com 2 policiais você vai investigar crimes de uma região de 100 mil habitantes? Tem muitas cidades aí no estado que tem mais, que é menos que 100 mil habitantes e tem efetivo muito maior. Então fica difícil por conta do efetivo. Então a gente tem que fazer o que dá para fazer, dando, obviamente, mais atenção ao que tem mais recurso. Então, eu tenho um furto de um vulto um pouco maior, uma coisa um pouco mais relevante, ou algo que tem mais informação para trabalhar. Porque, furto do bujão de gás do Zezinho na estrada da ilha... Sem câmera, sem nada. Câmera, vai fazer o quê? Não dá, né? Agora não, você pega um furto de veículo, um furto de arma, numa região que já tem alguma imagem, que tem alguma placa de carro, que você consegue trabalhar, é mais fácil. Então tem que dar essa liberdade para a equipe de investigação trabalhar, e foi isso que a gente conseguiu fazer. No ano passado, eu cheguei em setembro na delegacia, já estava também naquela fase assim, mais indo para o final do ano, uma investigação grande, assim, legal, que foi um furto de arma de uma loja aqui em Joinville, que a gente conseguiu identificar e prender os responsáveis. Como é que foi? Foi uma arma só ou foi várias armas? Foram 2 armas e 600 munições. Uma loja de armas? O funcionário da loja desviou e vendeu para outro cara que passou para frente. E aí esse cara, era o alvo principal da investigação, já tinha tido uma busca na casa dele, pega o celular, daí com a extração de dados do celular dele, a gente conseguiu identificar a participação de outras pessoas ali e para quem foram essas armas. E aí eu concluí a investigação, montei a operação na época, foi uma operação legal. E aí veio o final do ano, veraneio e tal. Daí no ano seguinte, que é esse ano agora, 2023, eu assumi ali a chefia da investigação da delegacia e virei o supervisor operacional. E aí, com isso, uma liberdade um pouco maior para trabalhar e mais um colega para investigar. Daí nós já éramos em 3 agora nesse ano e a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal. Então, assim, até o mês de agosto, de setembro agora, a gente fez 24 prisões numa delegacia diária de investigação nossa. Ano passado, na delegacia, foram 2 prisões o ano inteiro. Então, assim, deu uma busca, 40 e poucas buscas e tal. E uma grande operação, que foi uma operação bem legal, de grande vulto aqui na cidade, que foi nossa também, que foi um furto de 7 veículos de luxo no estacionamento. E aí a gente também, a partir das Como é que prisões... foi esse crime? Cara, tinha na frente do hospital infantil aqui em Joinville, um estacionamento, e uma locadora deixava os carros ali para entregar para clientes de empresas que locavam, enfim. E aí teve a participação também de um funcionário da lavação que montou o esquema ali e na madrugada eles levaram esses 7 carros. E os carros sem seguro, carros de luxo. 2 dias depois a gente conseguiu prender o funcionário que estava envolvido.
celular dele, extração de dados, identificamos outros 4, mais busca dos outros 4, então foram 3 fases dessa operação. E a última fase agora, que foi mês passado, foi agosto, a gente solicitou, né, fez um relatório de 160 páginas, solicitou ao judiciário, foram 14 prisões e 25 buscas que foram deferidas. Das 14 prisões a gente efetuou 10 no dia da operação, todas as buscas, então achamos peças dos carros já desmontados, chamou Operação Desmanche. Inclusive donos de lojas de autopeças foram presos, 4 donos de lojas de peças foram presos. E aí ficou assim, teve um grande vulto na imprensa. Pegar todo mundo, porque quem compra também sabendo que esse que é o grande problema, sabe? Então assim, uma operação de 90 policiais, pô, deu um... Mas aí você vai ver como é que funciona o esquema, né? Tu sabe como é que é. O cara que furta é um chinelo, vai ganhar uma mixaria. Aí o cara que desmancha é outro chinelo, só que sabe desmontar um motor, enfim. Quem ganha dinheiro é o cara que compra esse carro desmontado e vende essas peças, que é o dono da loja. Então, sempre o problema, e isso é pra tudo, né? Tipo, furto de carro, furto de bicicleta, se existe o furto é porque existe alguém que compra essa merda. A receptação é mais barata. É mais barata, mais baixa. Né? Esse é um problema. E aí, assim, difícil também de chegar e prender esse cara que nunca tinha um BO na vida ali. Cara que era o dono do galpão e cedeu o galpão pros caras desmanchar, a gente conseguiu dar cana pro cara, o juiz deu. O cara tá preso lá, não tinha um BO nas costas. Então, lógico, uma investigação bem feita, bem amarrada, né, com bom conteúdo probatório ali, já facilita, sabe? Muitas vezes a gente não tem esses recursos, fica mais difícil até do judiciário segurar o cara. Esses caras que acham que não vai dar nada, por exemplo, o dono de loja de peça, quando vocês chegam e falam a casa caiu, como é que é a reação dos caras? Cara, tanto que dos 4 donos, 2 tentaram fugir. Ah, é? Um conseguiu e foi preso depois, mas tentaram fugir, cara. Aí você vê, o cara comprou uma Tracker que vale 160 mil, o cara pagou 7 mil. E recebeu ela picadinha dentro de uma Fiorino na loja dele. Cara, se o cara vender os 2 airbags dela, já dá os 7 mil, eu acho. Então imagina a grana que esse cara não faz com esses 7 mil que ele investiu. Então esses caras têm patrimônio, têm grana, então assim, tem que investigar por lavagem de dinheiro também esses caras, porque vai pegar a coisa, porque esses caras são os principais alvos aí pra gente conter essa quantidade de furto que a gente tem na cidade, porque os caras ganham 500 reais, R$1.000, R$2.000 pra fazer o trampo todo, roubar, picar, e o cara ganha uma grana, bicho. Eles não acreditavam quando... Eles falam assim, não, mas assim, você vê que os caras já têm BO. Uhum. Normalmente, qual é o BO que os caras têm? Quando eles caem em flagrante. Tipo, a PM bateu lá no desmanche, o cara tava lá e foi preso em flagrante. Por investigação é muito difícil pegar casos assim. Mas o cara já tinha algumas passagens, já tinha algumas condenações, inclusive. E aí, quando o cara, ele não sabe nem do que é. Pô, mas é o quê? Aí, quando eles se encontraram lá na CPP, que tava todo mundo preso, daí eles começaram a entender do que se tratava. Ah, é daquela fita dos carros, da Tracker que eu comprei, da Tracker que eu piquei, da Tracker. Aí que eles entenderam. Entendeu? Até porque eles não sabem qual que é, porque são vários. São vários. O cara falou, qual que é a fita? Qual que é a fita, exatamente. Fita? Quando a gente aprendeu, eu lembro que a gente aprendeu às vezes os vagabundos, uma vez no Paraná, uma das últimas que eu fiz no Paraná. Os caras, tu sabe o que tá sendo preso? Ele falou, por que eu tô sendo preso? Os caras não querem falar, porque às vezes se ele falar, ele vai falar, é por causa desse crime. Não, o que você tá falando? É o outro? O cara mais safo não fala nada, né? O cara quer saber qual que é, porque o bicho que vive disso é toda hora, tá ligado? É engraçado. Nessa operação apareceu uma advogada lá, de um cara que falou, meu cliente, e ele nem tava entre os alvos. Era um cara que desconfiava, ele nem tava, apareceu o advogado dele, o cara tava foragido. Já se entregou, já. Lá. Aí eu falei, bom saber, tal. Não, porque ele quer colaborar, porque o esquema é assim, porque ele foi vítima, não sei o que. Ah, tá, não, beleza, eu só deixando eles falar, né, cara. Pô, incrível, cara, incrível. Mas é bem isso aí que tu falou. O cara não sabe de onde vem, qual que é a fita que ele... Já entra na mira, né? Cara, é foda. O cara quer ganhar dinheiro, coisa errada... Não tem, cara. O país é fácil. Mas, enfim, tu teve já algum problema com preso, cara? Tanto na tua época com agente penitenciário ou na Polícia Civil? Assim, problema com preso, né? Vamos lá. Eu tive no DEAP, na época do sistema prisional, teve algumas situações lá. Teve uma fuga, né? Que a gente acabou encontrando os caras, teve troca de tiro, o preso foi baleado, um preso morreu. Como é que foi isso aí? Pô, essa foi sinistra. Incomodou. Cara. Essa foi minha primeira experiência, assim, né? Mas você sai do exército, né? No exército tudo é treinamento, né? Difícil você ter uma atividade real, assim, né? E aí ali foi a minha primeira, assim, a Vera. Lógico, trabalhar numa cadeia tudo é a Vera, né? Mas ali foi foda. Foi bem no início da unidade.
A unidade nova estava passando por várias implementações de sistema de segurança e tal, não tinha nem câmera na época. E aí aconteceu essa fuga, 8 presos fugiram, meio-dia. Eram presos perigosos, assim, assaltando de banco, todos com condenações bem altas, assim, já. Cerraram a grade, conseguiram pular uma torre que tinha ali, do vigilante, que não tinha vigilante na época, e foram pro mato. Daí, logo depois, já, né, o pessoal identificou, veio o PM, helicóptero, pá, todo mundo atrás dos caras, e procura, e vai pra cá, vai pra lá. Consegue serrar a grade, eu fico de cara. Cara, foi incrível. Pô, eu lembro assim, deixa eu ver se eu lembro exatamente como foi, mas foi... É uma penitenciária industrial, então tinha uma empresa, um funcionário foi corrompido pelo crime organizado, conseguiu entrar com 3 limas diamantadas, essas limas entraram na área de trabalho, o preso levou para a cela dele escondido, né? Pode imaginar onde, né? E aí por Tereza, né? Que é aquela coisa, eles passaram para a cela para a galeria do PGC. Não é possível. Né? E é daquele jeito, Aonde? né? Aonde? Né? Só pra galera... Alguns orifícios aí. Alguns orifícios aí que o pessoal, né? Acaba utilizando para outros fins. Uhum. E aí chegou isso aí lá na cela e os caras, cara, todo dia cerrava um pouquinho da grade. Todo dia. E eles faziam porque assim, lá todo dia tem fiscalização na cela. A gente chama de revista estrutural, né? Todo dia o agente entra na cela pra ver, bate a grade, vê como é que tá. Os caras faziam uma massa, velho, com sabonete, raspa da tinta, pasta de dente, faziam uma massinha e tampavam. Todo dia serrando um pouquinho. Eles estavam planejando fugir no outro dia, tiveram que antecipar e acabaram fugindo no meio-dia. Aí arregaçaram a grade e tal, fizeram umas botinas assim com chinelo e manta, tingiram a roupa laranja com caneta para ficar mais escura, fizeram cordas com lençol para poder, tudo planejadinho. Coisa de filme. Coisa de filme. E deu certo. Beleza, foram para lá. Aí a unidade toda, né, naquela movimentação e tal, os caras da Civil estavam lá, o Peron, o Zan, os caras lá, pô, no grupo dos caras, Testone, e informação daqui, informação dali e tal. E aí, à noite, 10 da noite, cara, eu tava lá, daí foi meu chefe, o chefe de segurança da unidade, mais 2 colegas e eu. Nós em 4, falei, vamos fazer uma ronda aqui, aí fora, uma viatura descaracterizada. E aí, pô, tava todo mundo armado já, eu tava com uma calibre 12 com munição de elastômero, e aí eu falei, vou levar, né, deixa, vai que precisa, eu tava com a minha pistola também. O outro tava com um fuzil, CT-40, tava bem armado. E aí fomos fazer uma ronda na região meio rural, ali entre Blumenau e Gaspar. A gente entrou numa rua sem saída, cara. E aí, era uma estrada de chão, assim. Daí a gente viu, quando chegou no final, que era sem saída. Ele foi manobrar a viatura para voltar. O farol iluminou uma casa, assim. E ele meio que teve que embicar na casa para fazer a manobra. Quando ele meio que embicou e o farol iluminou, eu vi que uma pessoa se abaixou. Atrás, acho que era uma mesa de sinuca, alguma coisa na garagem, assim. Aí eu falei, mas estranho, né, cara? Daí, na hora, ninguém se ligou. Eu tava no banco de trás. Que a coisa muito rápida, já veio um com uma arma longa. Não dava pra ver que arma que era, assim, exatamente, mas era uma arma longa. Falando perdeu, e a gente, na hora, começou a se identificar como polícia. Por quê? O que eu, pelo menos... Porque é muito rápido, né? Na hora, o que passou na minha cabeça? Falei, é um morador que viu um carro preto com 4 caras ali, meio que se assustou e veio ver o que era. E a hora que a gente falou polícia, eles se assustaram e correram pra dentro. Tinha mais um. Não atirou? Não atirou. Eu falei, cara, que cagada, né? O que tá acontecendo? E aí nisso o meu chefe falou, é os caras. A gente arrancou com o carro e parou mais na frente, na bifurcação. Já chamamos reforço e tal. Falei, vamos sair do carro, né? Fomos pro outro lado da rua, ficamos em linha. Tinha uma cega assim, uma arvorezinha, ficamos ali do lado. A viatura nossa do outro lado. E ficamos esperando vir reforço. Nisso, barulho de carro vindo. Falei, cara, é os caras, bicho. E aí, era uma picape vinho, assim, uma Fiat Strada, eu acho, vinho. Os caras estavam em 5. Estavam com arma pra fora, o caralho. Porque eles estavam esperando resgate, era bem perto da rodovia. E eles estavam esperando resgate, acho que do Paraná e tal. Eles já tinham ganho uma casa, feito reféns, se alimentado, roupa. Essa arma eles pegaram lá, inclusive. E aí a gente, na cagada, encontrou os caras. Quando eles passaram com a arma pra fora, já começou a troca de tiro. E aí eles tomaram tiro pra cacete, bateram o carro e meio que fugiram. Aí dá aquele barata voa ali, aquele negócio. Pô. Fomos lá no veículo que eles estavam, né? Fomos dar uma geral ali.
não tinha ninguém ali. E aí começamos a dar uma vasculhada por fora, já achamos um, tô baleado. O outro também, a mulher chamando atrás, ele lá chamando, tô baleado. O outro, do outro lado da rua, numa valeta. Resumo, dos 3 que estavam ali, 3 foram baleados, 2 fugiram, foram presos depois. Desses 3 que foram baleados, um deles morreu ali, né, tomou um tiro na nádega, saiu rompendo a femoral, perdeu sangue, muito sangue em pouco tempo, morreu. O outro levou um tiro de 12 no ombro, não morreu. E o outro levou 3 de ponto .40 na perna, não morreu. E ali foi sinistro, porque aí pega, leva os caras pro hospital, né? Vem bombeiro, vem PM, auxiliar, aí os caras ficaram internados, e aí tinha informação de resgate dos caras no hospital, então tinha que tirar o cara logo do hospital. Cara, uma loucura. E aí depois encontrar esses presos, né? Esse cara de facção. O senhor que tava lá na troca de tiro comigo e tal. Eu falei, pois é, né, cara, acontece, é do jogo e tal. E assim, tu já vê que o negócio é diferente, né, cara? Aí depois teve situações lá dentro também, que eu tive um preso lá que incomodou, fui algemar, ele veio pra cima, tive que dar um... Né, tomei um soco na cara na época do preso e tive que imobilizar e algemar e caramba. E cara, como é que fica? Ele te ameaça? Cara, assim, ameaças são difíceis. O preso normalmente ele é um ser humano, né? Então ele vai às vezes ficar um pouco mais exaltado, vai perder a cabeça, vai falar merda, depois vai se arrepender e tal. Então, quando você leva pro emocional e fica inflamando ali o preso, vai acontecer isso aí, de xingar, de ameaçar e tal. Cara, se você for profissional, dificilmente vai acontecer isso. E se acontecer, tem que entender o seguinte. No outro dia, o próprio preso vai vir. Falou, senhor, a gente queria falar com o senhor, desculpa, porque isso, porque aquilo. Se o cara ficar levando tudo pro pessoal, o cara fica maluco, velho. Então não dá pra... Tem que, assim, o próprio preso, quanto mais perigoso ele é, quanto mais experiência ele tem no crime, na facção, mais ele respeita o agente. Mais ele não se envolve nessas chinelagens, sabe? É um cara que, sim senhor, não senhor, mãozinha pra trás, é do jogo, aqui o senhor manda eu obedeço. É assim, se tu for muito, assim, nessa de querer bater boca, discutir, ter sempre a razão e tal, levar tudo para emocional, você vai ficar maluco lá e os caras também vão te ver como um cara diferente, sabe? Então, não é legal. O cara que não é do crime mesmo, ele que costuma incomodar, querer enfrentar. Agora, o cara que já é mais de facção, já tá experiente no crime, ele... Tranquilo, é de boa. Sim, senhor, você fica até assustado, cara. Fala assim, pô, com a educação dos caras... Porra é essa, cara? Sim, senhor, não senhor, mãozinha pra trás, não incomoda, não fala, não... Aí tu pega lá o moleque de 20 anos, chinelão, porque eu sou PGC, porque isso, porque aquilo, porque eu sou... Não é porra nenhuma, só incomoda e chinelão, xinga. Esses chamar atenção. Moleque, daí são os que mais incomodam, cara. Mas não dá pra dar trela pra esses caras. Tem que ser profissional e o próprio preso vai te conhecendo, sabe, como profissional. E fala assim, ali não dá pra se criar. É assim, não ficar falando coisas pessoais. Tem a gente que às vezes quer brincar com o preso, quer contar piada, quer conversar algum assunto na frente do preso, acaba criando uma intimidade ali que não é legal, sabe? Então eu sempre oriento os colegas que vão trabalhar no sistema prisional que sejam o mais profissionais possível, sério. Preso não é amigo, preso não é para ouvir nada, preso é aquela relação bem ríspida com educação, né? Porque você vai, né, falar para o preso alguma coisa, o preso vai falar obrigado, vai falar por favor e tal. Então tem que ser cobrado isso do preso e ter esse tratamento frio, né? Não pode ter Eu vejo muita gente errar nisso. As dicas para trabalhar no presídio com preso são essas, né? É, isso aí. Frio, não dá muita liberdade, até para receber propostas, se tu ficar dando papinho, daqui a pouco ele vem querer... Exatamente. O preso sabe com quem tem conversa e com quem não tem conversa, né? Eles já sabem, aquele agente lá é muito do papinho, é muito da brincadeira, aquele lá talvez tenha conversa. E aí você vai ter que passar por situações que você não quer, né? Então, se o cara é sério, profissional, ele fala assim, com esse aí não tem conversa, não tem o que... Falou que um funcionário do presídio, nessa fuga que teve, se corrompeu, ajudou a descobriram, pegaram ele, Sim. Não sei se vocês mesmos chegou a falar com ele depois ou não. Sim, eu lembro que na época a Polícia Civil, né, ele nem voltou mais, eu lembro que a própria investigação ali da... Mas tu já desconfiava desse cara ou não? Não, Nem cara, imaginava, não dá pra imaginar. Na época não, assim, tava bem no início também. Depois, lógico, chegam situações, pessoas que trabalham... Existe todo um sistema de segurança hoje que na época não existia, que estava sendo implementado. Então, desde o raio-x para entrar na unidade, sistema de câmeras que não tinha, vigilantes em todas as torres que não tinham. Então, estava no início, eles aproveitaram essa falha. Tanto que não teve mais fuga depois. Até em todas as penitenciárias assim, de Santa Catarina, é muito difícil a gente ver fuga. Acontece, mas... bem pouco aí comparado a outros estados. Sim.
E na tua folga, cara, como é que é teu comportamento depois que tu passou a trabalhar com segurança pública? Você mudou alguma coisa? Como é que foi? É uma pergunta interessante, porque se eu for puxar pela memória assim, o que eu mudei e quando eu mudei, eu não vou saber te dizer. O que eu posso dizer assim, que eu sou um cara precavido nos locais que eu vou, né? Ando sempre armado, oriento a minha família, um monte de procedimento, que eles têm uma noção assim do que fazer. Minha capacidade de observação melhorou muito, né, com o passar dos anos, então hoje, né, eu sou um cara que observo muito. E assim, frequentar alguns locais não dá, alguns horários não dá. Postar, tipo assim, eu tenho uma rede social aberta, por exemplo, porque eu tenho minha atividade profissional como professor, instrutor e tal. Mas eu não posto coisas da minha família lá e não posto exatamente onde eu tô naquele local, naquele horário. Até posto que eu fui em tal lugar, em algum momento o cara vai ver lá que eu fui. E os outros integrantes da minha família, eu sempre falo para eles, rede social fechada e só aceite na sua rede social quem você tem certeza que você conhece aquela pessoa. Porque às vezes, eu não sei quem é, mas vou aceitar. Não dá, né? Então, alguns cuidados que eu tomo e peço para que eles tomem também. Mas no dia a dia, cara, estar sempre armado, andar assim, sempre observando muito, não estar atento, mas observar muito, caçar informações, cuidar com alguns locais e alguns horários e é o que tem pra gente, cara. Não tem como fugir disso. Rede social, eu costumava postar que eu fui para algum lugar depois que eu saí de lá. Isso, é isso aí. Por exemplo, fui num restaurante maneiro. Postei lá depois que eu já tô em casa. Isso, é isso aí. Tirei lá na hora. Nunca se sabe, né? Por mais que a gente esteja num lugar tranquilo, sim, aparentemente tranquilo e talvez seja muito mais prejuízo para vagabundagem se fizer alguma coisa, mas a gente não dá para desacreditar, né? Como diz. Eu acabo postando às vezes alguma coisa de operação, assim, tal, que a gente fez e tal. Então é uma rede social profissional, né, que tem a ver com a minha atividade como professor e tal. Então eu acabo tendo algumas coisas da polícia também, eu remarco algumas coisas que a própria polícia posta. E a minha família às vezes fala assim, pô, o vagabundo vai fazer alguma coisa... Cara, Santa Catarina, Joinville, o trabalho bem feito, sendo profissional e o cara é criminoso, é do jogo. Eu falo pra ele assim, é do jogo. O preso sabe que é do jogo. Ele sabe que ele furtou, e ele sabe que a polícia vai investigar e vai tentar achar ele. Pô, teve esculacho, pô, a polícia foi na minha casa, sacaneou minha esposa, me sacaneou na frente dos meus filhos. Pô, aí talvez comece a ter alguma possibilidade de alguém tentar fazer alguma coisa contigo. Mas se você fizer o seu trabalho profissional, cara, todos os presos que eu levo pro presídio, cara, de boa, conversando assim, numa boa, pô, assim, tal, tratamento profissional, então... Que água dá água pro cara, não falar tem, com o advogado, sabe? Não é isso que vai te fazer advogado. menos homem, ou mais brabo, ou mais polícia, porque eu não dou água para preso, porque eu não converso com o preso, porque eu esculacho, porque... Não, cara, faz o teu trabalho profissional que tu nunca vai se incomodar. Porque assim, ao ponto de, pô, vamos lá matar o Cauã, que é policial. Cara, não é bem assim. O que o Cauã fez? A própria facção, né? Porra, quem que vai decidir? Vai ou não vai? Né? Vai pra decisão da facção, qual que é? Porque ele sabe que vai ter volta. Não é assim matar um policial, né, cara? Tentar contra a vida de um policial ou da família de algum policial. Tem que ser um negócio muito sério. Lógico, eu falo isso são ações planejadas. Qual que é o grande risco no meu entendimento da nossa profissão? É a eventualidade. Tipo assim, pô, eu tô bebaço num posto, fui comprar uma cerveja às 4 da manhã e tá rolando um assalto no posto e o nego me reconheceu. Aí eu falo assim, porra... O cara já tá cheirado. O cara já tá pilhado. Pilhado, cheirado. Pra ele meter um tiro em tia 2 palitos. Então assim, por isso que eu falo, tem coisa que você tem que cuidar. Mas tirando isso, de acontecer uma ação planejada contra o policial ou a família do policial, cara, os casos que aconteceram aqui, se a gente for puxar aí o histórico, são casos onde tava tendo algum problema com aquele cara... Pessoal, né? Exatamente. E que o primeiro objetivo de uma organização criminosa, acho que é ganhar dinheiro. Sim. Então, tipo, atentar contra policial e depois a polícia vai vir com tudo pra cima, é um puta prejuízo vai pros dar uma caras. ré gigante nos caras. Até os caras, tipo, são cobrados dentro da facção. Por que você fez isso Exatamente. com o polícia lá? Olha a incomodação que tá dando aqui. Mata o cara, decreta o cara. Aí fecha a biqueira lá, aquele bairro não vai mais ter o tráfico por um bom tempo, é um prejuízo ferrado pros caras. Mas enfim. Tu já encontrou preso na rua? Vários. Cara, a gente fez um agora, até foi engraçado, né, cara? A gente teve um furto de máquinas de estética aqui em Joinville e a gente conseguiu resgatar essas máquinas lá em Foz do Iguaçu. A gente foi pra lá agora, faz um mês aí.
foi pra Foz e tal, chegou lá, conseguiu resgatar, foi na casa, tava na casa de uma pessoa lá que não era autora do furto. Comprar aqueles rolos de receptação, né? Massagem linfática, sei lá. Não compre nenhum equipamento eletrônico sem conhecer a procedência, né? Cuida muito com LX, com Marketplace, porque a galera hoje compra de tudo, cara. Compra celular, aí depois vai ver, é roubado, perdeu, né? No mínimo, vai mínimo prejuízo, no mínimo e ter que dar um depoimento na delegacia. E ainda vai se incomodar. Então, chegamos lá, pô, chama as máquinas e tal, beleza. Aí, lógico, busca, né? Pega o celular da pessoa, né? E aí aquela choradeira, né? Meu celular, mas não. Faz parte da busca, eu vou ter que aprender o celular. Bom, aí terminamos a operação e tal. Daí à tarde ele falou, vamos dar um pulinho, comprar algumas coisinhas ali, né? No vizinho, né? E então, fomos lá numa loja, lá comprar algumas coisas, olhar. Quando a gente tá lá na loja, quem que tá lá comprando um celular? A vítima o autor do mandado, cara. Tava a família toda, pai, mãe, ainda vieram cumprimentar a gente. Oi, tudo bom? Pois é, vocês levaram o celular e veio aqui comprar outro, né? Cara, de manhã cedo tava chutando a porta deles. E aí à tarde encontra eles na loja comprando um celular que a gente tinha aprendido, né? Uhum. Mas, cara, já aconteceu vários casos assim de encontrar. Porque assim, eu sempre dei muita aula para vigilante. E eu fiquei 8 anos no quartel. Então, eu conheço muito soldado, porque assim, você não tem como conhecer todos os soldados, mas o soldado conhece o tenente porque são menos tenentes, o cara tira serviço de oficial de dia e tal. Sim. Então esses 8 anos, muita gente me conhecia de lá. Depois eu dei aula para vigilante, teve um ano que eu dei aula para 1000 vigilantes, cara. Foi ano retrasado. Então sempre dando muita aula, muito vigilante que eu dei aula. E aí depois os presos, que acabam te conhecendo, você não conhece todos, mas eles te conhecem. Então, cara, quando alguém me cumprimenta na rua, bicho, é um dos três. Ou foi soldado, ou serviu comigo, ou foi aluno meu que eu dei aula, ou é preso. Então, assim, dependendo do jeito que o cara chama, eu já... Aí você fala assim, ô tenente, daí eu falo, é do quartel, né? Fala, professor, né? Já sei que é... Agora se falar de ô seu Júnior, aí assim, já bota... a mão já vai pro coldre, já fica meio assim. Mas acontece, cara. Já vários casos, assim, de encontrar, cara, que eu prendi, assim, já aconteceu. Mas os caras vêm conversar ou ficam mais camados? Assim? Depende do crime, né? Uhum. Se é aquele cara que é vagabundo mesmo, ele finge que não vê, dá aquela olhada assim e já era, né? Agora, quando é chinelagem, assim, o cara, uma receptação, umas coisas dessas, o cara, não, né? Aí o cara acaba, não tem muito milindre em te cumprimentar, então ficam de boa, normalmente. Se não teve esculacho, se não teve nada de errado, tá tudo certo. Né? Eu lembro, na minha época também já encontrei vários. O meu negócio era, se eu via que era vagabundo mesmo, eu ficava encarando. Ficava olhando, de olho, não tirava o olho. Normalmente, nunca tive problema na real, sempre ele se me percebia no ambiente... Só olhava pra frente, olhava pra baixo, passava reto. Isso aí que você falou é interessante, cara. Na cadeia a gente tem meio que uma regra, assim. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, um agente antigão me ensinou. Cara, se o preso olhar pra ti, tu não pode desviar o olho dele. Ele vai ter que desviar o olho. E aí, o preso já sabe. O preso não encara. Ele tá sempre olhando pra baixo, ele tá aqui, ele olhou pra ti, ele vai fazer isso aqui. Agora, se ele ficar encarando, você vai falar assim, o que foi, preso? Quer falar alguma coisa? Não, então por que você tá me olhando? Então olha pra baixo. Põe a mão pra trás. Se você fizer isso, cara, na hora o preso já sabe que você sabe o que tá fazendo ali, que você tem coragem pra trabalhar ali. Agora, se ele te encarar e você desviar o olhar dele, aí, bicho, tu vai ter um trabalho grande aí pra fazer o teu nome nessa unidade, porque o preso vai te tirar pra nada, cara. Eles tiram mesmo, né? Eles percebem que tu fraqueja. O preso é muito observador, cara. Mas muito observador. Todo, cara, o jeito que você fala, as coisas que você fala, a roupa que você tá usando, o brevê que você tem no seu colete... ele sabe tudo, a arma que você está usando, eles gostam disso, eles gostam de arma, eles gostam de tênis, cara. Quer ver uma coisa? Pô, um dia eu tava com uma calça de agasalho e um tênis, assim, acompanhando um preso que ia fazer uma manutenção na parte externa, e os presos só conseguiam ver a parte de baixo, assim, não viam que era eu, né? Aí olha lá, pô, é o seu Júnior, só pela calça e pelo tênis. Aí o outro falou assim, pô, aquele tênis é o tênis tal, pô, esse tênis é maneiro, esse tênis é isso aqui. Cara, os caras têm o dia inteiro para não fazer nada. Eles observam muito. Então eles não têm nem assunto mais para falar uma coisa. Então qualquer coisa vira ponto de observação e ponto de discussão, de assunto e tal. Então imagina, cara, os caras estão te observando tudo. Se você falar uma coisa pessoal para um colega teu e ele escutou... Aí ele já sabe quantos filhos tu tem. Já sabe, cara. A idade. E acontecia isso aí. Ao ponto de um agente assim que era muito... Como encosta essa...
um colega que era muito namorador, assim, sabe? Aqueles caras meio apaixonado, meio carentão, assim. Uhum. E aí ele vivia contando história das namoradinhas dele e tal. E aí os presos falavam assim, agora essa semana o seu fulano tá tranquilo, porque a namorada dele voltou pra ele. Semana passada o seu agente lá tava insuportável, porque ele ficava só chorando os pitangas que a namorada tinha largado e tal. Cara, os caras observam, quanto mais você fala, não adianta, cara. Informação pra eles. Os caras ligaram no procedimento. Até se tu tá com um relógio novo, tudo, cara. Tudo, cara. É louco. Hora, eles querem saber a hora, assim, eles nem perguntam a hora. Já Eles tentaram olham, vir eles com olham no teu papinho pra relógio. cima de ti? De suborno, coisa assim? Não, cara, jamais. Teve casos na unidade com alguns colegas, né, do cara tá com um papelzinho, assim, escrito alguma coisa e tal. Cara, eu nunca, cara. Todo mundo me pergunta assim, e se eu vi alguma coisa, ou desconfiei de algum colega? Jamais, cara. Em 5 anos em Blumenau, eu posso dizer assim que eu nunca desconfiei de colega nenhum. Nada assim que tenha acontecido ao ponto de eu desconfiar. E nunca aconteceu nada de um preso cogitar, entrar em algum assunto. Jamais, cara. Acho que a desconfiança... os caras disfarçam muito bem, mas talvez a desconfiança venha tipo quando tu vê que tá passando muita coisa pra dentro, por exemplo. Sim. Pô, começa a bater, você encontra celular, você encontra outras Sim. coisas. E, pô, Tá entrando de algum jeito. tá entrando de algum jeito. É. Quem é que tá fazendo isso? Aí vai... Se você for ver hoje, cara, os descobrir. celulares que entram, né, são do tamanho de um pendrive. Cara, tem um celular que é o tamanho de um pendrive. Como assim, cara? Nunca vi. O tamanho de um pendrive. Ele tem tipo, pra você usar, ele tem que usar fone. Põe o fone, coloca ali, segura aqui e fala. Pra ligar um esqueminha que você aperta assim com o botãozinho bem pequenininho. E às vezes eles até desmontam aquilo ali. Põe a bateria separada do celular e do fone. Então entra em 3 orifícios anais diferentes. Então assim, tá entrando. Como que tá entrando, né? Tá entrando com a visita, tá entrando com drone por cima. Às vezes tinha drone lá. O vagabundo ia no mato lá e jogava celular, uma garrafa PET cheia de celular pra dentro. Os caras pescavam e traziam pra cela. Então, cara, sistema de segurança num presídio tem que ser completo, cara. É o vigilante, é a câmera, é o raio-x, é as revistas, e ainda assim eles sempre vão encontrar alguma brecha. Mas, pô, você pensa numa cadeia com 1.200 presos, ter, tipo assim, informações que eu tinha na época lá, 2, 3 celulares, a inteligência falava assim, tem 2, 3 celulares que a gente tem que achar. Pô, você tá falando de 1.200 presos, 2, 3 celulares. Aí, pô, você vai pra, não precisa ir longe, vai pro Paraná, muitas vezes, vai pro Rio Grande do Sul, vai pra região norte e nordeste, que a gente sabe que tem investimento menor. Pô, o cara tá usando o iPhone dele ali na caruda, velho. Então, todo mundo tem um celular se bobear. Então, assim, é uma realidade diferente. Mas é um jogo de gato e rato ali que a gente tá sempre atrás, né? A gente tenta prevenir, mas a gente tem que estar sempre caçando, né? Porra, o pessoal se sujeita a colocar coisas, a engolir coisas. Cara, incrível. Meu Deus do céu, velho. Teve um preso uma vez que me chamou, falou assim, seu agente, vou mandar a real pro senhor. Eu engoli um celular faz 3 semanas e não sai mais. Imagina, velho. Cara, esse cara teve que ir pro hospital, cara. A gente teve que ficar fazendo plantão no hospital pra esse cara fazer cirurgia. Ele abriu fora aqui pra tirar o celular que ficou preso lá não sei onde. Um celular pequenininho lá que ele engoliu e aí travou de um jeito lá que não ia nem pra baixo nem pra cima. E teve que fazer uma cirurgia, gastar dinheiro público pra um procedimento cirúrgico pra esse cara, porque engoliu um celular. Os caras amarravam no dente, cara. O celular ficava aqui assim, ó. Aí eles iam pro pátio, puxava, porque daí quando engole tem todo um procedimento pra entrar e sair que não é tão simples, né? Quando ele amarra na cordinha ali, ele puxa, a galera usa, volta. Então tinha que pegar. Uma vez um colega viu essa corda, ele rompeu com o dente, a corda. Não tem nada, senhor gente. Não tem nada. Agora mais 2, 3 dias pra sair. Né? Cara, que sinistro isso, irmão. Sinistro, cara. Os caras fazem cada coisa que tu não acredita. Escondem. Não, iPhone não dá pra engolir, né? Aí eu acho que é difícil. No orifício? Acho que só de uma mulher, hein? Porque... Complicado. Mas tem, cara. Tinha umas que a gente falava assim, essa aí é um container. O apelido dela era container. A visita do preso. Porque ela vinha com um carregamento gigantesco, cara. E... Cara, era absurda a quantidade de coisa que saía de lá, cara. Várias vezes. Eu peguei no início do sistema prisional, a gente fazia revista íntima. Nos visitantes, inclusive. Então, as mulheres ficavam nuas, agachavam na frente do espelho. A visitante. Com preso, isso acontece até hoje, normal.
Agora, os homens, tipo, às vezes tem que lá o velhinho, lá o pai do cara, tem que agachar, ficar pelado. Hoje não tem mais isso porque tem os scanners corporais, né? Mas a container, como é que vocês pegavam no raio-x? Cara, daí as meninas pegavam no raio-x lá e falavam assim, ó, essa menina tem alguma coisa, daí dava uma pressão nela, levava pra cá, levava pra lá e tal, daí ela confessava, falava, agora tira tudo. Isso aí é coisa arada. Maconha, celular. Às vezes tinha que ir pro hospital, fazer raio-x e ver que tem, saía no hospital. Depois que pega uma vez a pessoa querendo fazer isso, ela já fica marcada e fica impedida de visitar? Sim, toma uma punição lá, acho que 6 meses ou 1 ano, perde a visita. Às vezes ela tá levando celular e fumo, isso não é crime. Né? Então celular e fumo não vai dar nada, vai dar só essa... Fumo, o pessoal fica ligado, não é maconha, é fumo mesmo. Fumo né? de corda e tal. Agora, quando é droga, daí é um crime, né? Aí já aconteceu, inclusive, de eu ouvir 2 saírem presas em flagrante por tráfico e ficarem presas. Por quê? Tava a droga toda em papelote já, tinha anotações num papelzinho com os valores e para quem que era cada droga. Então, tipo assim, caracterizando o tráfico. Né? Então, nesses casos aí dá problema. Mas normalmente as mulheres, elas autorizam, assim, mais fácil a levar celular e fumo, porque sabe que não vai dar muito problema, né? Mas, pelo menos a visita vai ficar impedida aí por um bom tempo. Os casos de estelionato que tu pegou, qual foi o maior prejuízo que tu viu alguém tomar? Cara, eu vi muito prejuízo alto e o que é frustrante, assim, que a gente não conseguiu reaver e nem prender o cara. Mas já vi 200 mil, golpe do amor. A mulher casada. Golpe do amor? Opa, Golpe explica do amor. aí, golpe do amor. Cara, golpe do amor, assim, tem o soldado israelense, o soldado americano, tem o médico chinês ou japonês. Esses caras, eles namoram virtualmente ali com senhoras por alguns meses, até ganhar confiança e tal. Em algum momento eles vêm para o país e nessa vinda acontece algum problema, que está vindo com dinheiro e o dinheiro é prendido, tem que liberar e arrancam lá 40 mil, 30 mil, 100 mil dessa pessoa. Eles vêm para ficar. virtualmente. Daí eles vêm para curtir, né, para assumirem a relação amorosa e tal. E aí recentemente eu vi uma senhora que ela deu toda a economia, assim, 200 mil reais. E lá no final, ela falou assim, eu sou casada. Cara, essa mulher, ela acabou, era tipo assim, o que você ia fazer com a tua esposa se ela fizesse isso? Acabasse com a economia da tua vida inteira, da vida do casal, e ainda houve uma traição, né? Apaixonada. Se apaixonou. Quantos anos a senhora? 60 e poucos anos. Se apaixonou e tal, e um acabou homem com o dinheiro. jovem. Não, e um senhor também, Senhor sabe? Que tava vindo de Portugal, sei lá da onde e tal. Então, assim, são várias histórias desse golpe do amor que eu assim, é muito triste, porque pega pessoas mais velhas, carentes, e destrói, tipo, às vezes o dinheiro que elas tinham pra aposentadoria tranquila, pra saúde e tal, vai pro espaço, cara. Isso é muito, muito triste. E alguns menores, eu consegui prender um casal de golpe do bilhete, que foi legal. Logo que eu cheguei também, foi ano passado. Vem de Passo Fundo é o berço dos bilheteiros, dos estelionatários, assim, né, para quem não conhece. Assim como Joinville é a terra dos caixeiros, Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, tem muito estelionatário. E eles vêm para cá dar golpe aqui. Então, esses caras vinham em Balneário, alugavam um carro em Balneário, vinham para Joinville, davam um golpe do bilhete, eles aperfeiçoam muito esse golpe do bilhete, né? A gente pensa assim, às vezes, como é que alguém ainda cai nisso? Mas eles realmente têm uma história, assim, que evoluiu, assim, eles usam a participação de outras pessoas para dar credibilidade e tal. E aí a pessoa foi lá e perdeu 12 mil reais, a senhora. E esse aí a gente conseguiu prender o casal, né? Eles foram presos em dezembro, passaram Natal e Ano Novo presos. Foi legal assim que a gente conseguiu prender, mas o dinheiro mesmo, até bloqueou alguma coisa na conta, mas acho que não tinha muita coisa. É difícil, o dinheiro recuperar é muito difícil. Porque o vagabundo ele não guarda dinheiro, ele não compra nada no nome dele. Caiu, Ele já sacou, já foi para outro sumiu, lugar. Cara. Você não vai ter bens para recuperar do cara, o cara é fudido, o cara gasta tudo. E assim, eles ganham muito dinheiro e eles não conseguem viver bem, cara, incrível. Até a gente estava falando esses dias. Tu vai na casa dos vagabundos, é sempre uma casa fudida e tal. Pô, tu vai ver o cara tá ganhando grana pra caramba no crime e eles não são capazes de se organizar e ter uma vida decente, cara. Pra onde vai esse dinheiro todo, né? Incrível isso aí, cara. Pois é, não dá pra entender mesmo. Também já peguei gente do tráfico e tal, falar que tu tira no mês, eu tiro no final de semana e tal, e vive... Vive fudido, casa fudido, podre, não sei tem nada em casa, uma nojeira e tal. Foda, cara. Não sei pra que usam, no caso. Mas esse golpe do amor, normalmente, é alguém daqui do Brasil mesmo. Finge que é de fora. Normalmente é daqui. Tem as fotos, mas não fala por vídeo. Então, cara, uma vez lá em Caçador, foi a primeira vez que eu ouvi falar desse caso, e a mulher jurava de pé junto que ele falava por vídeo com ela. Só que hoje você tem
né? Hoje a gente já conhece técnicas de inteligência artificial que dá pra fazer isso. Na época eu duvidei da mulher. Eu falei, não. E ela no BO, ela tava o tempo todo assim, falou, não, porque o meu namorado. Eu falei, minha senhora, não tem namorado. Aí a foto eu já tinha visto outras 3 vezes, em outros 3 BOs a foto do cara. Eu falei, minha senhora, a senhora não tem namorado, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você. A senhora tá solteira de novo, a senhora não tem namorado, essa pessoa não existe, é um golpista. Pois ela foi embora da delegacia achando que eu tava errado e que não era golpe, que ele não tinha sido... porque ela queria falar da Polícia Federal quando ela foi lá. Porque ele foi preso pela Polícia Federal porque ele estava trazendo muito dinheiro no aeroporto. E como não tinha Polícia Federal em Caçador, ela queria que a gente fizesse o meio de campo com a Polícia Federal. Cara, e aí você fica irritado, porque você fala, mostra, e a pessoa sai ainda achando que você tá mentindo, que o cara tá certo, sabe? Então, assim, cara, falando... E assim, a gente tem que cuidar muito dos nossos velhinhos, cara. E fiquem atentos aí aos pais, Se você quer alguém fiel que vai te amar acima de tudo, procure uma senhorinha, meu amigo. Procure uma senhorinha, já tem casa, ela sabe cozinhar e ela vai se doar pra você, brother. E se apaixona fácil. Paixão na velhice é foda, né? E adolescente, beleza, pô, a nessa pessoa já é altura do calejada, campeonato, pô. né? Imagina o cara recebendo a notícia de que a esposa dele tava querendo meter o pé com o cara, com o soldado americano e ainda acabou com a reserva de dinheiro. O que você faz, cara, com a sua esposa? É velho também, né? Velho fudido, né? Tá. Imagina, foi corno e ainda perdeu a economia da vida. Eu acho que o velho deve pensar, isso aí é castigo. Porque o velho também deve ter feito alguma coisa. Só que na casa das primas, né? Sei lá. Naquele Pô, se eu soubesse, eu tinha gastado metade, né? Antes, né? Tinha gastado mais, né? O serviço que eu faço fora aqui foi desviado 30% pra casa das primas. Meu caralho. Teve uma legal também de golpe, assim, desses golpes que as pessoas compram pela internet, daí manda entregar. E aí o cara desconfiou e fez o BO e a gente fez uma campana e pegou o motoboy e tal ali pegou o produto, assim, fake, que ia levar no outro lugar. Daí a gente foi seguindo o motoboy até o endereço que o golpista ia receber a mercadoria, né? Que não foi pago. Eles simulam um comprovante de pagamento do Mercado Livre, mandam no e-mail para enganar a pessoa. E aí a gente foi, daí chegando na rua, o meu parceiro pegou o lugar do motoboy, subiu na moto e foi de motoboy, né? Ele de motoboy. Daí chegou no horário marcado, tava eu e a minha colega na campana ali também, na rua, e o meu parceiro era o motoboy. Quando o cara chegou para pegar, a gente deu o atraque no cara e prendeu em flagrante. Essa foi legal. Essa e aí maneiro, um né, monte de videogame, cara, só assim, ó, de um dia de golpe, tinha uns 6, 7 videogames, celular e tal. Os caras fazem muito dinheiro com isso aí. Um golpe que tá girando bastante. Caramba, cara. Que muito loucura. golpe, cara. Muito golpe. Tu já teve algum problema na tua folga? Que tipo de problema, assim, de treta, de enfrentamento de alguém? Treta, ou tiver algum crime, ter que ajudar alguém, ou tentar alguma coisa contra tu? Cara, eu tive, assim, uma vez uma discussão de trânsito, assim, que o cara... Eu sou bem tranquilo no trânsito, sabe? Não sou... E aí esse cara, assim, fezou e veio e seguiu e... Pô, mas como é que foi? Fechou, entrou? Cara, no sábado, eu tava com meu filho do lado, meu filho mais velho, no sábado. Eu fui reto na via e acho que a preferência era dele, mas eu nem me liguei, assim, e tal. Pô, aí o cara, um carro fechado de preto, assim, né, já me incomodou, porque o cara veio, xinga e abre o vidro. Aí eu fiz assim, né, cara, tipo, segue tua vida, né, cara, deu sábado aí, porra, já era, tá tudo certo. E o cara ficou, e aí ficava indo atrás de mim, do lado e tal, e... Falei, cara, esse bicho... Daí peguei, parei no estacionamento, ele parou. A hora que ele parou, ele veio com uma barra de ferro pra cima de mim. E aí eu já tinha dado meu celular pro meu filho gravar, falei, grava. A hora que ele parou, que eu parei, eu vi que ele parou, eu já tava com a arma na mão. E aí a hora que ele veio com a barra de ferro pra cima, eu tive que, né, porra, você tá maluco, né? Deu aqueles 2 passos pra trás, né, levou aquele cagaço. Deu o Michael Jackson, né? Daí eu... Esse é um que eu acho que não vai mais pra cima de ninguém com barra de ferro. Aí ele vê a merda que ele tá fazendo, aí né? Que o cara arregala o olho assim, tipo... eu falei, meu irmão, aqui é polícia, não podia ser um vagabundo, cara. Você tava morto já. Aqui eu, né? Tá maluco, cara? Vai ficar discutindo com qualquer um aí, pegando barra de ferro. Daí, cara, porque me fechou, porque me xingou. Eu falei, pô, cara, vai embora, meu. Segue tua vida, cara. Eu tô te seguindo, não tô nada, vai embora. E aí foi isso, cara, que assim, de treta que eu lembre. Foi embora daí, meio puto, mas foi embora. Meio assim, né? Tipo, pá. Aí eu chamei a PM, falei, pô, fazer um BO ali, né, pra deixar registrado, mas daí o cara vazou. E de treta, cara, de salvar, assim, de conhecimento de primeiro socorro já aconteceu. Com meu pai, uma vez um engasgamento, aconteceu um afogamento, uma vez um treinamento no exército. Aconteceu incêndio já, de ter que agir, assim, algumas coisas. Eu sempre falo, cara, a gente tem que
quem é polícia, Cara, quem bombeiro é... salva vidas, Cara, engasgamento, tudo, cara. Cara, assim, ó, a gente tem que saber prover a nossa segurança e não ficar naquela cultura de ligue 190, ligue 193, porque as pessoas hoje são assim, cara. Não, liga, espera, não faz, não toca, não mexe, não... Pô, hoje o cara não sabe usar um extintor, cara, pelo amor de Deus. Sim. Então as pessoas têm que ter um mínimo de condição de prover sua segurança, né, cara? Então o policial acaba tendo muito isso, né? Porque é o cara que todo mundo olha pro policial e quer que o policial resolva, né? Mas na verdade isso é um conhecimento que todo mundo tem que ter, cara. Tiro, incêndio, primeiros socorros, defesa pessoal. São coisas básicas, né? Que a gente tem que se aperfeiçoar. Júnior, o que tu acha melhores coisas de ser policial civil, cara? Da profissão. Cara, o dinamismo da profissão. Tipo, quando eu tô numa semana mais, pô, que eu foco mais no relatório, pô, tô cansado aqui de ficar no computador, pô, vou aproveitar para fazer aquele levantamento daquele endereço, vou pegar a viatura, vou pra rua. Diversidade de crimes para investigar. Se você talvez ficar investigando só tráfico, uma hora talvez enche o saco. Aí você investiga um furto, um tráfico, um estelionato e tal, então dá uma diversificada. Eu acho que isso é muito legal, assim, essa liberdade para poder trabalhar, depende muito da delegacia, do chefe, tudo óbvio, né? A gente sabe disso, mas você tem uma liberdade para trabalhar, por exemplo, que na polícia militar você já não tem, na polícia penal você já não tem, por quê? É aquilo, você tem, né, aquele padrão ali, aquela cartilha muito bem definida. A nossa profissão já é mais dinâmica, né? Então, eu acho que isso, e assim, investigar é muito legal. Então, quando você pega um caso do início ao fim, por exemplo, você começa a investigar o cara, aí você vê o cara lá fazendo aquilo de errado, aí você está acompanhando o cara numa rede social, ou tem uma extração, você vê aquele cara tirando onda, achando que não vai dar nada, achando que é o cara, aí você investiga, consegue o mandado de prisão, que é muito difícil, então eu trabalhei e eu consegui o mandado de prisão para esse cara, aí você vai lá e prende o cara e bota o cara na cadeia, né? Você fala assim, pô, o trabalho que eu comecei lá atrás, eu cheguei aqui e isso aconteceu por conta do meu trabalho. Investigar é muito legal, é uma coisa divertida, né? Quando vem extração de celular lá, a gente, pô, dá risada, todo mundo, vamos ver o que tem aqui. Pô, não sabe o que vai vir, né? Então, assim, às vezes pode vir um puta de um crime, às vezes pode não vir nada. Então, você entra na intimidade da pessoa. Então, você tem que saber usar isso, obviamente, com profissionalismo, mas, pô, é um poder muito legal. Investigação por meios eletrônicos é legal, você aprende muita coisa que você consegue fazer por fora e tal. Ajuda, assim, é um trabalho muito divertido. Muito amplo, né, a Polícia Civil. eu digo assim, divertido. Às vezes eu e meu parceiro, a gente fala assim, cara, esse é o nosso trabalho, cara, o melhor trabalho do mundo. É muito divertido. Você fica lá, você dá muita risada. Se você tiver uma equipe legal, um parceiro legal e tal, você se diverte bastante. É legal, cara. Eu sou suspeito para falar que eu gosto bastante mesmo. Tu pretende ir para outra área na Polícia Civil ou futuramente, me especializado em uma coisa? Eu assim, eu sou uma pessoa que tem hoje? muitas metas e objetivos bem definidos, assim, né? Então, quando eu entrei na Polícia Civil, eu tinha um objetivo que era ir para Joinville, né? E me tornar instrutor da Cadepol. Então, assim, o primeiro objetivo eu alcancei, que é vir para Joinville. Eu me tornei instrutor da Cadepol, fui habilitado, só que não estou classificado em nenhuma disciplina ainda, mas quando der os 3 anos agora de estágio probatório, que vai ser já no início do ano agora, poderia ser convidado para lecionar alguma outra matéria lá. Tem o objetivo de trabalhar numa especializada em Joinville, né, DIC ou DH, né? Eventualmente, mais para frente, um GAECO, talvez. Então, assim, hoje, né, meus objetivos mais próximos é lecionar na Cadepol e trabalhar numa especializada em Joinville. Mais para frente, daí eu penso talvez num GAECO, alguma coisa assim. Já pensou em trabalhar com homicídios? Também, cara, eu gosto bastante. Quando eu falo especializado, eu falo DIC ou DH, né? Homicídio eu gosto bastante. Eu dou aula para vigilante na matéria criminalística, então é uma coisa que eu sempre fui atrás assim, de informação, gosto, mas é uma investigação diferenciada, né? Então, tive alguns locais de crime já que eu fiz e tal. É uma investigação que eu acho interessante, assim, sabe? Mas também tem as suas particularidades, é puxado. É puxado. O pessoal que trabalha na delegacia de homicídios, no geral, os caras dão sangue. Assim, às vezes tu trabalhar 1, 2 aninhos e depois dá um tempo e ir para outro lugar. Isso eu acho importante também, cara. Para não enjoar, para não ficar na mesmice, para ter essa mudança, né? Essa dança das cadeiras é legal porque dá uma diversificada até nas próprias delegacias. A gente viu na nossa lá como mudou uma galera, já deu uma mexida boa na delegacia, né?
dar uma oxigenada, assim, eu acho que é importante. Às vezes pega o cara por 20 anos lá na mesma delegacia. Nada contra, assim, o cara, enfim, mas eu acho que pode ser melhor para ele e para a delegacia dar uma mexida, assim, né? Sim. Fazer algumas coisas diferentes. Expectativa realidade antes de entrar para a Polícia Civil, por exemplo. Teve alguma mudança? Eu vou dizer da minha parte, assim, eu achava uma coisa boa e coisa ruim. Eu achava que era muito mais organizado, a estrutura era muito melhor. Quando eu entrei eu vi que não era. Mas ao mesmo tempo eu achava que a parada, relação entre colegas e tudo mais, era uma coisa muito mais engessada e séria. E quando eu entrei, eu vi que tem muita parceria, você faz muitas amizades, a galera... Sim. Nos bastidores você tem bastante resenha, até porque precisa disso para deixar uma coisa mais leve, Sim, um trabalho sim. tão pesado. Não sei você, expectativa e realidade, se você já conhecia um pouco como é que era antes, como é que foi para ti? Então, eu entrei na Polícia Civil já mais velho e com uma rodagem de outras instituições. Então eu não, assim, eu já tinha uma boa noção do que era o trabalho. Serviço público no geral. Né? Eu acho que o que frustra muitas vezes a galera que entra, muitas vezes é a grana, né? Tipo, porra, por mais que você fale assim, não, mas já sabia qual era o salário, fez porque quis, né? Pô, não é bem assim. Às vezes o cara vai ver que ele fica, às vezes, sem uma perspectiva de ganhar mais e tal. Então a galera se amarra muito nesse negócio de, vai mudar o plano de carreira, vai aumentar e tal. Fica vivendo muito aquilo e é uma coisa que eu falo assim, cara, não gasta a tua energia com o que você não pode mudar. Não adianta você ficar se preocupando um monte com plano de carreira, com salário, que isso não vai mudar nada, não vai mudar, então esquece isso. E isso eu vejo que vai fazendo as pessoas se desgastarem, se frustrarem muito. Tipo, o plano de carreira não foi bom, o salário era pra vir tanto, não veio. A pessoa foca muito nisso e esquece do resto, cara. Então, assim, eu já tinha isso na época do sistema prisional e tenho na Polícia Civil. E, cara, se a grana não é suficiente na Polícia Civil, cara, existem outros meios legais e saudáveis de você complementar a sua renda. Cara, quanta gente faz isso em todas as profissões. Por exemplo, o melhor bico que existe, na minha opinião, na nossa profissão, é dar aula. Então, assim, eu consigo ter um complemento de renda dando aula. Pô, o cara não tem pendor, não gosta, não tem vocação para dar aula. Cara, existem outras coisas para ser feitas. Você pode empreender, você pode, sem prejudicar, né, a tua atividade profissional principal, que é a polícia, você pode, de uma forma, complementar a sua renda. Eu vejo que a renda frustra muita gente. Outra questão, questão de trabalho, cara, de tempo de trabalho, né, de horário. Cara, é a questão de ver o copo meio cheio e meio vazio também, né? Porque, a gente foi pra Minas fazer uma operação e, cara, lá os caras trabalham 4 horas de manhã, 4 horas da tarde. Então, assim, vocês trabalham do meio-dia às 7? Caramba, é o paraíso, cara. Então, às vezes a gente não dá valor ao que a gente tem, cara. E eu falo pra todo mundo, é uma coisa que eu tenho as manhãs livres, cara. Eu posso dar aula toda manhã. Eu posso, tocar o meu negócio, eu posso cuidar da casa, eu posso cuidar do meu filho, eu posso estudar, eu posso... lógico, às vezes vai ter operação e tal, tem banco de horas, Então, assim, eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma coisa positiva. Eu trabalho do meio-dia às 7. Né? Então, outra coisa que eu vejo frustrar muita gente é isso. Cara, mas se fosse aí fora, o cara como é que trabalha seria? meio-dia 7, o que pega é convocações, Convocações, né? daí... Pega uma semana puxada, às vezes ele tem que cancelar compromisso. Isso é uma coisa, assim, ruim para quem tem por exemplo, eu dou aula, né? Então eu tenho minha aula marcada já da semana. Lá na escola eles já sabem, cara, se eu for convocado para alguma operação, eu vou ter que um dia antes, às vezes, ou 2 dias antes. Normalmente aqui tá bem organizadinho aqui em Joinville, normalmente 2 dias e tal. Mas pode acontecer de um dia antes eu ter que desmarcar. Beleza, faz parte. Mas realmente é uma coisa que quem tem filho pequeno tal, dá uma atrapalhada. E assim, plantão é pouco, é uma vez por mês, aqui 2, tal, que você faz. Cara, Joinville hoje dá para conciliar. Operação, a média de 1 por semana. Se organizar bem dá, mas assim, é uma coisa que é um ponto negativo sim da profissão não ter essa previsibilidade da semana, tipo, eu posso ter compromisso tranquilo que não vai ter nada. É da profissão, não tem o que fazer, cara, na minha opinião, né? É isso aí. Júnior, agora nós vamos para o quadro do Café com a Polícia chamado Tiro Rápido. Não sei se você já conhece, eu vou fazer uma pergunta, você vai responder com uma palavra, no máximo uma frase. Tá preparado? Bora. Polícia é? Satisfação. Ser policial é ser? Abnegado. O que eu mais gosto na polícia é? Cara, o que eu mais gosto na polícia é fazer justiça, talvez. Fazer justiça. O que eu menos gosto na polícia é? Quando eu não consigo reparar um dano que um vagabundo fez. Um motivo para ser policial? Satisfação e reconhecimento.
Um motivo para não ser policial. É não ter vocação. Policial bom é policial. Tá sempre evoluindo, policial completo. Bandido bom é bandido. Preso. Se eu voltasse no tempo, Eu teria concluído a faculdade de Direito. né? Podia tentar delegado agora, ia ajudar bastante, né? Para finalizar, Júnior, qual o recado você teria para dar para quem deseja ser policial um dia e está nos assistindo aqui? Bom, primeira coisa, se você quer muito ser policial, esse é o primeiro passo. Então, se realmente é isso que você quer, pesquisa todas as polícias, vê como é que é a rotina, vê se é isso mesmo que você quer, vê prós e contras e fala, é isso, é isso. Então agora você já tem o principal, que é a querência, a vontade. A partir daí, trace objetivos. E como você vai atingir esses objetivos? Então, eu preciso me preparar para um concurso. Qual é o melhor caminho? Procurar um especialista, procurar um curso, procurar uma mentoria e bons materiais, seguir um processo que vai funcionar para aprovação. Então, a partir desse momento, criar uma rotina na minha família. Todo mundo na minha família tem que estar sabendo e contribuindo para esse meu objetivo. Fugir de todas as coisas que fazem eu perder tempo, então novela, série, joguinho no celular, balada, não dá para conciliar tudo isso com a rotina de estudos e entender que uma hora vai chegar, só depende de você, se você não desistir, se você não parar, uma hora vai chegar, talvez leve pouco tempo, talvez leve um pouco mais, mas se você seguir isso aí e não parar, esse dia vai chegar e quando você olhar para trás, você vai ver que valeu a pena, você vai se orgulhar muito de você, muito bom isso para você poder ter sucesso, você se orgulhar da sua caminhada, da sua trajetória, os teus filhos vão te olhar de uma forma diferente, né, quando você conquistou alguma coisa, e não é ter dinheiro, não é ter um apartamento, ter um carro que vai fazer o teu filho se orgulhar de ti, é a pessoa que você é, as suas conquistas, a forma que você lidou com os problemas. Então o policial ele tem isso, né, e se é à vontade, é só questão de tempo, mete a cara que vai dar certo. Júnior, show Bom, de bola. obrigado, cara. Obrigado pela presença aqui no Café com a Polícia. Cara, para quem quer te acompanhar nas redes sociais, qual que é o teu Instagram aí? Instrutor Júnior Hang no Instagram e a escola, o nosso curso preparatório é Exafcom Cursos. Tem um site lá, www.exafcom.com.br, com cursos online e presenciais em Joinville para carreiras policiais. Maravilha. Vai lá, segue o Júnior, manda uma mensagem para ele, fala que viu ele aqui no Café com a Polícia. E se você veio até aqui, manda nos comentários. Vim até aqui e já fala o que achou da entrevista. Não esquece, claro, de deixar aquele like no vídeo e compartilhar este vídeo e também se inscrever, né, Simon? Tem que se inscrever. Se inscreve aí. Porque o YouTube mostra lá os dados de quem assiste o canal. A maioria é não inscrito. Achei 52% é não inscrito. Então você está assistindo, se inscreve, meu amigo. Dá essa força pro canal, beleza? É isso, Simon? É isso, irmão. Muito top. Fechou então, rapaziada. Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.